com o Paulo Excel, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego de Santa Catarina. Ele que estará hoje, dia 3 de janeiro, 3 de fevereiro. Janeiro já era, né? Janeiro já era. Hoje, dia 3 de fevereiro, às 18 horas, lá na rua Hermann Emke, 134, no centro de Pomerode, na sede do Sintvepo, é isso mesmo, Sintvepo, e vai falar ali para uma roda de conversa sobre saúde mental no trabalho, sobre fim da jornada 6x1 e lei de igualdade salarial. Então vamos conversar nesse momento com o Paulo Excel, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego de Santa Catarina. Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia, quero agradecer imensamente a oportunidade de estar falando contigo, né, e através de ti estar chegando a essa legião de ouvintes da Rádio Cultura e de todo aqui o nosso estimado Médio Vale. Muito bem, o Paulo que já foi prefeito de Brusque, né, Paulo, e agora está aí como superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego de Santa Catarina e também estava acompanhando aí já como pré-candidato a deputado estadual para essa próxima legislatura, Paulo. Na realidade, esse ano eu completo 40 anos de atividade partidária, então sempre o ano eleitoral é um ano muito importante para todas as pessoas, né? Porque é a expressão da democracia, eu sempre comparo assim as eleições como quando a gente está numa praia e vem a onda para a beira e volta. Então, se tem tranqueira na praia, a onda leva a tranqueira para dentro, mas daqui a pouco aquela tranqueira, a onda traz de volta. E esse é o movimento da democracia, né? Então, a cada 2 anos, no Brasil, a gente tem essa possibilidade. Mas, enfim, essa é uma situação e a gente tem, além do aspecto da política partidária, tem o outro aspecto que também é fundamental, que é o dia a dia. E eu, desde 2023, eu coordeno aqui em Santa Catarina o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, que muitas vezes é um órgão temido, né, por uma parcela da classe empresarial. E a nossa tarefa, desde 2023, é fazer essa aproximação entre os sindicatos dos trabalhadores com os sindicatos dos empregadores, porque o Ministério do Trabalho está aí como uma função de mediação. Se existe um conflito, o Ministério do Trabalho busca resolver esse conflito, né? E o Ministério do Trabalho, ele não cria leis, a gente simplesmente faz valer as leis que já existem. E a gente está vivendo, nesses últimos tempos, assim, um momento extraordinário nas questões que envolvem o mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho mudou. Antigamente, o sonho do menino, quando terminava o ensino médio, era ter a sua carteira assinada, era fazer um concurso público. Hoje, os sonhos são outros. Hoje, o sonho do menino é virar influencer, virar TikToker, né? Nós temos hoje uma legião também de trabalhadores que são os trabalhadores por aplicativo, aqueles trabalhadores que não existe uma regulamentação no Brasil e todo mundo utiliza o serviço de um motorista de aplicativo, aquele entregador que entrega comida na nossa casa, alguma encomenda na nossa casa. Então, assim, o mundo do trabalho está modificando. E, paralelamente a isso, existem várias ações que foram desenvolvidas, né, desde de 2023, que é o momento que eu respondo, né, pelo Ministério, que estão tendo impactos significativos. E uma dessas ações a gente está vivendo exatamente nesse momento. Eu digo que a gente está vivendo nesse momento uma fase histórica no Brasil, porque milhões de trabalhadores e aposentados estão recebendo por esses dias o salário de janeiro, e o salário de janeiro para aquelas pessoas que ganham até R$5.000 está vindo sem o desconto do imposto de renda, né? E isso é extraordinário porque a gente não tem imposto, o salário está vindo sem imposto. E com esse salário, as pessoas vão buscar pagar suas contas, vão procurar melhorar de vida, vão procurar, enfim, fazer o que quiserem com essa remuneração. E isso vai trazer felicidade para as pessoas. Mas uma outra situação que esse salário vai proporcionar, ele vai girar a economia. A loja vai vender mais, o restaurante vai vender mais, a indústria vai produzir mais. Então, serão bilhões esses bilhões de imposto que antes iam para a administração central de Brasília, agora eles são pulverizados no Brasil inteiro.
Então, assim, eu não tenho nenhum temor em dizer que a gente está vivendo uma fase, é um marco histórico que a gente está tendo oportunidade de viver nesse momento no nosso país, né? Ô Paulo, E e essa situação que acontece hoje ali em Pomerode, né, a partir das 18 horas, essa roda de conversa, a quem é destinada? Quem é que vai estar participando dessa roda de conversa sobre esses temas ali, como saúde mental no trabalho, que é a NR1, a aplicação da NR1, a final da jornada 6 por 1, a lei de igualdade salarial? todo mundo que tiver interesse está convidado. Ele é destinado basicamente para as lideranças sociais, para as lideranças sindicais de Pomerode e da região, né? Mas todas as pessoas que tiverem interesse lá de participar estão convidadas. Por quê? Porque a partir de maio passa a valer a NR1, que é uma norma relacionada à saúde mental das pessoas. Nós estamos tendo um aumento de 2023 para 2024, aumentou em quase 70% o número de afastamento de trabalhadores no Brasil por questões que envolvem a saúde emocional, né? E a partir de agora, as empresas cujo trabalho ofereça algum risco ao trabalhador, elas precisam fazer o mapeamento desse risco e prevenir também os aspectos emocionais. O trabalho, ele não pode adoecer. O trabalho, ninguém pode adoecer por causa do trabalho. Mas se a gente adoece por causa do trabalho, tem algum problema no trabalho, né? E até então, até a vigência dessa norma, a responsabilidade por esse cuidado era exclusivamente tua, era exclusivamente minha, era exclusivamente nossa, do trabalhador. E a partir de agora, as empresas vão ter que ter um olhar para isso também. E essa construção dessa norma, identificar esse problema e apontar solução, a partir de agora tem que ser um processo dialogado. Eu acho isso muito bacana, a gente está falando de saúde emocional, porque isso mostra que a gente está evoluindo enquanto civilização, né? Porque isso faz parte da gente, a questão emocional. Então, assim, isso está no mundo do trabalho nesse momento. E a mesma coisa é o fim da jornada 6-1. O que é a jornada 6-1? É aquele trabalhador que trabalha 6 dias e folga só um, né? E isso, existe um movimento muito forte por parte do governo, também agora no Congresso Nacional e do movimento sindical, no sentido de que a gente acabe com esse tipo de jornada no Brasil. Não significa que o shopping não vai abrir todo dia, não significa que o barzinho vai estar fechado um dia por semana, não. É que, na realidade, o trabalhador ele não vai trabalhar mais 6 dias, ele vai trabalhar 5 e vai ter que ter daí outros trabalhadores fazendo a jornada. Esse debate sobre a jornada 6 por 1, Paulo, ela já está madura no Brasil, porque a gente vê que países que adotaram, né, esse tipo de jornada ou que excluíram, acabaram com a jornada 6 por 1, são países que têm produtividade, né, que as empresas também se prepararam para isso e a produtividade do país está preparada para uma redução do horário de trabalho, da jornada de trabalho. Você acha que e acima de tudo, esse debate está maduro? A sociedade, de maneira geral, você acha que já está envolvida a ponto de termos uma decisão a respeito disso? Esse debate ele já começou lá em 88, quando a Constituição brasileira foi feita. Lá em 88 já havia esse debate do trabalho 40 horas semanais, 5 dias por semana. Só que lá não estava maduro ainda. E nos últimos tempos, nos últimos anos, começou essa discussão. Então, hoje é um assunto que vem sendo fomentado, né? E o Congresso Nacional é a caixa de ressonância da sociedade. É o Congresso Nacional que, em última instância, vai aprovar ou não. Mas eu quero te lembrar que lá atrás, quando a escravidão foi abolida, os argumentos que foram utilizados contra o fim da abolição da escravatura foram os mesmos que aqueles que são contra hoje estão utilizando. Quando foi incluído o direito ao 13º salário, e isso assim eu estou falando, mas depois tu podes dar um Google ali no intervalo do jornal, ou quando não tiveres no ar, para confirmar, os argumentos são sempre os mesmos,
né? Quando era para abolir a escravidão, quando era para implantar o 13º, quando era para implantar as férias, sempre o argumento é esse: vai causar desemprego, vai aumentar o custo, enfim, sempre o argumento é o mesmo. E agora é o mesmo, né? Mas eu vejo que eu falei há pouco da questão da gente evoluir enquanto cidadão. A gente imagina assim, o cidadão, o trabalhador que trabalha 6 dias por semana, ele trabalha 6 dias por semana e folga um. O que ele vai fazer naquele dia que ele está de folga? Ele vai descansar, né? Vai descansar, mas ele tem direito ao lazer, ele tem direito à convivência com a família, ele tem direito a tantas outras coisas, mas hoje esse direito está sonegado a ele, né? E nós temos hoje países que, inclusive, têm já jornada de 4 dias por 3 de descanso. Existem alguns países, existem até algumas experiências na própria Alemanha, de trabalho 4 e 3 dias de lazer, né? A proposta inicial, a proposta que foi fomentada pela deputada Érica Hilton, ela era nesse sentido, né? Pelo que a gente tem acompanhando os debates e as negociações entre o governo, me parece que nós vamos chegar a um acordo de uma jornada de 5 dias por semana, 40 horas semanais. E a ideia que está sendo construída é um processo, assim, esse ano reduz tanto, ano que vem tanto, criar um processo de transição. Mas eu acredito que a gente vai chegar em breve com essa boa nova, especialmente para quem trabalha 6 dias por semana. Muito bem, Paulo, eu quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação. Infelizmente, a gente já está chegando quase no final do nosso programa por aqui. Seria até bom se a gente pudesse ter mais tempo, né, para um bate-papo aí. Mas, Paulo, fica aí o convite, então, para hoje, dia 3 de fevereiro, às 18 horas, lá em Pomerode, no centro da cidade de Pomerode, na rua Hermann Emck, 134, o superintendente do Ministério do Trabalho de Santa Catarina, para essa roda de conversa, né, sobre saúde mental no trabalho, NR1, fim da jornada 6x1 e lei da igualdade salarial. Paulo, muito obrigado pela sua participação e a gente volta a conversar oportunamente. Estou à disposição sempre de ti, da Rádio Cultura, de todas as pessoas, das empresas, dos trabalhadores, dos sindicatos dos patrões, dos sindicatos dos empregados, enfim, todos que precisarem de alguma informação por parte do Ministério do Trabalho, a gente está à disposição. Agradeço imensamente a oportunidade e faço o convite, né, ao pessoal da região, de Pomerode, de toda a região, para hoje, 18 horas, lá no Sintivepo. E muito obrigado por essa oportunidade de falar, como eu falei no início, de falar com essa legião de ouvintes que a Rádio Cultura tem também nesse momento. Forte abraço, bom dia. Um abraço, Paulo, bom dia.